Aleluia. Que maravilhoso louvar ao Senhor, amados. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E eu sou muito privilegiado por Deus, por estar com você nessa noite. Esse aqui é um ambiente de comunhão, um ambiente de amor, de família. Eu me sinto em casa aqui. Glória a Deus, porque é família do Senhor. O Senhor que nos uniu em um só corpo, um só povo. E é um privilégio sempre estar com vocês. Acredito que todos já sabem, né? Eu moro com a minha família, que está aqui comigo hoje. Nós moramos na cidade de Osasco. Estivemos juntos aqui por muitos e muitos anos, desde a minha infância. E aprove o Senhor nos levar para lá. Nós estamos servindo numa igreja bíblica, cristocêntrica, assim como vocês. Servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor juntos. E toda vez que nós podemos estar aqui juntos é um privilégio. Amém? Trago um abraço do pastor Clóvis, que é o pastor da comunidade onde nós congregamos. Então, um abraço aos pastores aqui e toda a igreja. Vocês são um povo abençoado por Deus. E eu quero servir juntamente com vocês e meditar num texto da palavra do Senhor. Neste dia de festa, dia de mesa do Senhor, sabe, ceia. Eu sempre imagino aquela mesa farta, aquela mesa enorme. Hoje nós usamos dois elementos que o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra que nós usássemos, mas isso é um ensaio para aquilo que nós vamos fazer juntamente com Ele. Vamos juntamente com Ele estarmos em comunhão, como corpo de verdade. Mas enquanto Ele não vem, como diz a palavra do Senhor, até que Ele venha, amém? Enquanto Ele não vem, continuamos fazendo aqui todas as vezes que forem possíveis. Mas antes de nós participarmos dessa mesa maravilhosa, eu tenho uma palavra da parte do Senhor e eu quero pedir que você abra o seu coração para a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu peço que você abra a palavra do Senhor aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos meditar a partir do versículo 57. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 9. Vamos ler a partir do versículo de número 57. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Glória a Deus pela sua palavra revelada a nós. Esse texto, meus irmãos, está aqui no Evangelho de Lucas. E se você tiver a curiosidade de voltar alguns capítulos, e depois ir alguns capítulos à frente do capítulo de número 9, você vai ver que estão relatadas aqui várias situações diferentes, onde vertentes de seguir a Jesus estão explícitas no texto. Várias formas e várias situações que falam para nós a respeito do fato de seguir a Jesus. O Senhor Jesus, Ele veio a essa terra, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Ele escolheu alguns homens que o seguissem, que fossem seus discípulos mais chegados, a quem Ele denominou apóstolos. Mas nós vemos aqui nos textos, que muitos outros seguiam a Jesus. Qualquer filme ou relato que você possa ver a respeito de Jesus, você vê que Ele está sempre sendo seguido por muitos. E esse trecho em especial fala conosco, nesta noite, porque está falando a respeito de 3 personagens, que seus nomes não são citados aqui, mas que eles nos ensinam muito, principalmente com os dias que nós temos vivido. Vale nós ressaltarmos uma coisa importante. Esses 3 personagens citados neste texto, eles não eram ímpios, digamos assim. Eles não estavam alheios a Jesus. Eles estavam aqui inseridos num contexto de seguir a Jesus. Eles estavam aqui inseridos num contexto em que eles estavam ali no caminho que Jesus seguia. Jesus estava saindo aqui da região de Samaria, onde ele não fora recebido, e ele estava seguindo em direção a Jerusalém. E uma multidão seguia, muitos o seguiam. Só que esses 3 personagens, eles estão relatados aqui neste texto, para nos ensinar a respeito do procedimento de como seguir a Jesus. Porque desde já eles nos ensinam. Jesus tem muitos simpatizantes hoje. Muitas pessoas que se interessam pelo assunto de Jesus. Não se declaram ateus. Não declaram assim que não acreditam em Jesus. Não acreditam que seguir a Jesus seja uma coisa boa. Mas o fato é que esses 3 personagens, eles queriam seguir a Jesus de uma forma bem específica. E utilizando-se de figuras de linguagem, sabiamente ditas e registradas aqui no texto, Jesus fala para eles que este procedimento que eles estão seguindo, deve seguir os seus padrões, não os padrões deles próprios. Estamos no início do ano, e o Senhor nos traz essa palavra de instrução no dia da ceia, para que nós possamos entender, meus irmãos, que nós estamos inseridos num contexto de seguir a Jesus. Nós estamos aqui porque queremos. Você está aqui porque você quer, não é verdade? Você veio aqui ouvir uma mensagem da parte do Senhor, não é verdade? Agora nós precisamos meditar juntos e entender se o procedimento que nós estamos seguindo está de acordo com os padrões dele, não com os nossos padrões. Não dá para contar quantas igrejas eu passo em frente ao sair da minha casa e chegar até aqui. Até mesmo da comunidade onde nós servimos, que é bem próximo da minha casa. Passamos na frente de várias igrejas. Igrejas não faltam. E tenho certeza que há um povo, como diz a palavra, um povo seu, especial, zeloso de boas obras, em vários endereços, para a honra e glória do Senhor. Mas no meio de todas essas pessoas,
Pode ser que nós encontremos pessoas que se encontram nessa situação desses 3 personagens aqui. Cabe a nós meditarmos e pedirmos ao Senhor que nos direcione sempre no caminho certo, sempre no caminho correto. Porque além desses efeitos pelos quais eles queriam seguir a Jesus, conforme os seus próprios procedimentos, nós podemos fazer um grande paralelo com relação àquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Acredito que a maioria sabe que eu trabalho com saúde mental. Eu sou terapeuta e trabalho com pessoas todos os dias que trazem as suas mazelas, suas situações, as suas condições. E isso está sendo geral, está sendo propagado na vida de todos. A nossa sociedade, no geral, precisa atentar para a sua saúde mental. Cristãos e não cristãos, os quais eu atendo. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que entender esta importância. E nós vamos discorrer sobre isso nessa mensagem dessa noite. O primeiro personagem que nós encontramos aqui está relatado nos versículos 57 e 58. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse texto ele tem uma relação direta com o texto que está lá em Mateus, no capítulo 8. Ele está citando a mesma situação. E lá no capítulo 8 de Mateus, relata que este homem aqui era um escriba. Era uma pessoa entendida da lei. Era uma pessoa bem vista, nesse sentido, porque ele conhecia bem a lei. Os escribas, eles tinham fluxo entre as pessoas, por serem conhecedores da lei de Deus. Serem as pessoas responsáveis por escrever essa lei. E esse homem, ele chega em Jesus no meio do caminho, e você vê aqui uma predisposição da parte dele. Predisposição que muitas vezes nós nem encontramos muitas pessoas. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas esses personagens aqui, eles são explicados a partir da resposta de Jesus. A partir daquilo que Jesus diz para eles, diante daquilo que eles dizem. E nós vemos aqui no versículo 58 que Jesus diz para ele: as raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está rejeitando este possível discípulo. Jesus não rejeita ninguém, meus amados irmãos. O chamado é para todos. A palavra de Deus declara que é para todo aquele que crê. Mas ele está alertando esta pessoa, sabe por quê? Porque ele, sendo escriba, certamente ele entendia o papel de um mestre e o papel dos discípulos. Naquele tempo existiam muitos mestres. E muitos deles tinham discípulos. Você vê mais para frente na história que o apóstolo Paulo, ele foi educado aos pés de um homem chamado Gamaliel, que era neto de um grande homem da lei, que viveu anos atrás, chamado Hilel. Estudar com esse Gamaliel era estudar com o melhor professor que tinha disponível naquela época. E ser aluno de um homem desse tipo, abria portas, fazia com que a pessoa tivesse prestígio, fazia com que a pessoa tivesse um lugar bom no sinédrio. O discípulo seguia o seu mestre e tinha acesso àquilo que o seu mestre tinha acesso. Você vê nos textos bíblicos que onde Jesus parava para comer, seus discípulos estavam com ele. Onde ele parava para descansar, seus discípulos estavam com ele. Então aqui o texto não diz exatamente qual era a intenção dele, mas pela resposta de Jesus, Jesus alerta esta pessoa: olha, os animais que se preocupam só com as suas necessidades básicas, eles conseguem se virar, eles conseguem ter
seu lugar de repouso, seu lugar de descanso, seu esconderijo, seu lugar seguro. Mas o Filho do Homem, falando a respeito dele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, aquilo que você considera como importante para o seu futuro, de repente você está querendo me seguir, porque eu sou um mestre de destaque, porque tem muitas pessoas me seguindo, mas isso não vai significar ganhos futuros para você. Isso não vai significar que você vai ter muitas posses, que você vai ganhar muita coisa, que você vai comer somente nas mesas fartas, que você vai ter prestígio diante das pessoas por me seguir. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É um trabalho inconstante. É um trabalho que exige coragem, exige convicção do chamado, não convicção dos ganhos que você terá. Esta semana eu estava acompanhando o relato de um missionário, e achei muito interessante porque ele diz: nós fazemos grandes conferências missionárias e muitas vezes, principalmente os jovens, levantam suas mãos e dizem: eu quero ir para as missões, eu quero ir para as nações. Mas ele está sendo direcionado somente com os grandes movimentos que salvam muitas pessoas, que veem as pessoas sendo curadas, que estão sendo recebidos por grandes autoridades. Mas isso é uma parte pequena do trabalho missionário. Na verdade, o missionário, ele vai precisar ficar muitas noites sem dormir, vai precisar atender muitas pessoas, vai ter que fazer muitas coisas que ele não quer. É ser servo de verdade, lidar com os seus erros, aprender uma língua nova, uma cultura nova, lidar com as dificuldades do campo. Mas às vezes a gente fica deslumbrado somente pelas coisas bonitas, pelos congressos e pelas coisas bacanas que nós estamos vendo. Mas o trabalho não se resume a isso. Vai ter noites em que, assim como Jesus, eu não vou ter onde reclinar a cabeça. Isso fala a respeito do futuro. Fala a respeito de nós vivermos baseados somente na segurança de futuro que eu tenho. Eu quero o melhor para os meus filhos, é claro que eu quero. Você quer o melhor para a sua família. Mas quando nós estamos falando do reino de Deus, quando nós estamos falando de seguir a Jesus, nós precisamos entender que nós entregamos a nossa vida para Ele. E quando nós entregamos nossa vida para Ele, aquilo que nós temos de importante para nós fica em segundo plano. E eu disse que nós vamos fazer uma associação a respeito da nossa condição emocional, não é verdade? E amados, isso fala muito a respeito de um mal que nós enfrentamos nos dias de hoje: a ansiedade. Talvez esse homem, por esse contexto, ele estivesse ansioso de como seria o seu futuro. Eu vou seguir este mestre porque ele me parece ser um mestre com um grande futuro, com grandes realizações. Eu vou ficar perto dele porque eu vou ter um grande futuro ao lado dele. Mas se os planos de Deus para mim e para a sua vida forem diferentes dos nossos planos, estamos dispostos a seguir em frente? Se os planos de Deus para mim e para você forem diferentes daquilo que eu planejei, estamos dispostos a seguir em frente? Pastor Luiz, você está falando então que eu não devo fazer planos, eu não devo estudar, não devo conseguir ter um futuro bom? É claro que você deve. Faça o melhor possível para você viver para a honra e glória do Senhor. Mas entenda que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, como diz lá em João capítulo 3, ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Você tem que ser sensível à voz do Senhor. E isso faz com que a sua ansiedade seja aplacada. Porque a ansiedade, meus irmãos, nós tratamos sobre isso da outra vez que eu vim aqui, você lembra? Nós falamos a respeito de ansiedade. Ansiedade significa sufocamento. Você se sente sufocado porque não sabe como vai ser seu futuro, não sabe o que vai acontecer com você. E o Senhor te chama não para isso, mas para que você entregue a sua vida para o Senhor. Entregue o seu futuro para o Senhor. E se você está vivendo conforme a vontade de Deus, você pode ter a certeza, meus irmãos,
que você não deve viver escravo dessa ansiedade, porque você está vivendo conforme a vontade dEle, porque aquilo que acontece na sua vida é por permissão dEle, porque você sabe que o seu futuro está nas mãos dEle. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Devo fazer planos? Sem dúvida, faça planos, mas ore pedindo a vontade do Senhor. A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a minha. Se você entende que você vive conforme a vontade do Senhor e não a sua, você não tem motivos para viver ansioso, para viver sufocado por não saber como vai ser o seu futuro. E o seu futuro não estará fundado e firmado nos seus próprios méritos, meus irmãos. Estará fundado naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então você deve fazer planos? Com certeza. Faça planos sólidos, tenha objetivos claros, tenha objetivos ousados. Ouse na presença do Senhor, porém, coloque diante dEle a aprovação de todos esses planos. Coloque diante dEle a aprovação do seu futuro. Não ande ansioso por coisa alguma. Pessoas têm morrido por ansiedade, meus irmãos. Pessoas têm tomado decisões erradas por viverem ansiosos, por não cumprirem 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse homem quis seguir a Jesus, mas ele precisa entender que aquele que segue a Jesus deve entregar o seu futuro nas mãos dele, não somente nas suas próprias forças. Continuando, chegamos ao versículo 59. E disse a outro: segue-me. Olha que interessante, aquele se chegou a Jesus, teve a iniciativa. Esse aqui, Jesus mesmo chamou. Jesus olhou para esse homem no caminho e falou: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Alguns estudiosos eles falam que existe uma dúvida a respeito disso, de que esse homem ele tinha seu pai falecido há pouco tempo, e ele só estava pedindo um tempo para sepultar o seu pai. Mas pela resposta de Jesus, como eu disse, nós entendemos o perfil desses homens através da resposta de Jesus. E nós vemos que na verdade esse homem ele estava tendo outra intenção com esta fala. Enterrar o próprio pai era cumprimento da lei. Deuteronômio diz que isso é honroso para um homem, que os seus filhos o sepultassem, que cuidasse da família. Mas quando uma pessoa falava isso nesse tempo, significava que esse homem não estava aberto para novos projetos. Esse homem não estava aberto para novas realizações. Não, Senhor, primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Eu preciso cuidar aqui das minhas coisas hoje. Meu pai ainda está vivo. Quando ele falecer, aí nós conversamos. E não era como na nossa cultura hoje, meus irmãos. Era um processo demorado. Quando uma pessoa falecia nesse tempo, dependendo de suas posses, ele era embalsamado, ele era envolvido em panos e colocado no sepulcro. E esperava-se que essa pessoa ficasse somente os ossos. Então nesse processo demoravam-se meses. Talvez um ano, talvez mais. Aí então esse filho pegava esses ossos, colocava no ossário. A arqueologia já achou vários desses ossários, e era esse ossário que era sepultado. Então depois deste procedimento, essa pessoa se sentia livre desta obrigação. É claro que Jesus não é alheio
as nossas situações, e nem quer que ninguém saia abandonando aos outros, abandonando sua própria família. A palavra de Deus declara que aquele que serve, cuide primeiro da sua própria família. Mas, nesse contexto, esse homem ele estava colocando essa necessidade à frente de seguir a Jesus. Então Jesus responde para ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Anuncia o reino de Deus, sabe por quê? Porque isto é urgente. Jesus já estava a caminho de Jerusalém, Jesus não tinha mais tanto tempo entre nós, fisicamente. Ele estava reunindo pessoas que pudessem continuar a sua obra. Então ele diz para ele: isso é uma necessidade humana, mas deixe que os mortos, aqueles que não foram vivificados pelo santo evangelho, cuidem dessas coisas. Vai você e cuide primeiro daquilo que é o principal, da necessidade principal, do reino de Deus. E muitas vezes nós, meus irmãos, estamos vivendo assim como esse homem. Diferente do primeiro homem que estava preocupado com o seu futuro. Esse homem estava olhando as suas necessidades ali básicas daquele momento. E só quando eu me sentir livre dessas necessidades aqui, eu posso seguir a Jesus. Isso se parece com pessoas que você conhece, talvez. Talvez a pessoa que você vê quando olha no espelho. Pessoas que cometem a prática da procrastinação. Eu sei que isso é importante, mas deixa para depois. Eu sei que fazer esta formação vai ser importante para mim, mas deixa para depois. Eu sei que falar de Jesus é importante, mas deixa para depois. Eu sei que o pastor Samuel já me chamou, já me convidou para a obra do Senhor, mas deixa para depois, não é o momento, não quero agora. Procrastina a vontade de Deus na sua vida. Assim como diz a palavra do Senhor, Paulo declara: já era para você ser mestre, mas você está ali nos rudimentos mais básicos. Você não anda, você não evolui, porque você você procrastina a vontade de Deus na sua vida. Deixa para amanhã, eu não quero hoje, deixa para amanhã. Amados, nós vivemos numa sociedade que procrastina muito as coisas, que não tem foco, não tem direção, que se tornou escravo dos aparelhos eletrônicos. Isso eu não digo em tom de crítica, meus irmãos, eu digo em tom de constatação. Entre num transporte público e conte quantas pessoas não estão com este aparelho na mão. Porque eles não conseguem ficar parados 1 minuto segurando a barra de um trem ou de um ônibus, sem estar com a mão olhando alguma informação. A sua mente tem que estar trabalhando o tempo todo. Trabalhando o tempo todo. Eu preciso de informação, preciso de informação. Estudiosos dizem: você nunca leu tanto e não leu nada. Porque você passa horas, eu digo no geral, meu irmão, você passa horas aqui correndo os feeds de notícias e não absorve nada. Não absorve nada, só vai lendo, mas tudo aquilo que tem mais de 10 linhas, você pula porque já não interessa. Um vídeo com mais de 3 minutos, você pula porque é muito longo. É muito longo. A gente não consegue prender o foco em nada. E sabe que isso nos atrapalha, meus irmãos? Porque aí nós sentamos para ler a palavra de Deus, e em 5 minutos a gente fica com sono. Em 5 minutos a gente fica entediado e quer fazer outra coisa. Amados, novamente eu digo isso em tom de constatação, não de crítica. Porque isso afeta todos. Eu já parei para pensar que as pessoas idosas, né, chegaram à fase adulta com filhos e tudo e nunca tiveram acesso a isso. E você vê a quantidade de pessoas, mesmo idosas, que já estão assim fixados nesse tipo de informação.
Isso atrapalha, meus irmãos, porque aí você fica focado no hoje, no agora. Mas são informações que passam rápido. São informações que passam rápido. E não fixa nada no seu coração, não fixa nada na sua mente. E você perde a noção do que é importante agora. A importância de dar atenção para a pessoa que está ao seu lado agora. Porque um dia você vai vir a esta igreja e talvez o irmão que está aí ao seu lado não esteja aqui. Porque partiu para a eternidade. Porque desanimou na fé. Porque aconteceu uma porção de coisas. E você e eu estamos tão ligados com aquilo que nós estamos vivendo aqui no agora. E nós não nos ligamos sobre o mundo que está correndo, está passando. E isso adoece a nossa vida, meus irmãos. Tome cuidado com a procrastinação. Tome cuidado com o seu foco. Tome cuidado para que você não perca o presente que Deus te deu. A vida, hoje, agora. A oportunidade de estar em comunhão, agora. A oportunidade de louvar e adorar o Senhor, agora. A oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, agora. E Jesus chama esse homem com uma missão bem clara. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Amados, clareza na missão evita procrastinação. Clareza na missão de Deus evita a procrastinação. E suprir essa ociedade faz com que você tenha foco. Você tenha foco na necessidade principal que você tem agora. Não deixe mais um ano passar, meus irmãos. Às vezes você não cumpriu seus objetivos, não porque você não planejou, mas é porque você não teve foco para fazê-lo. Ah, pastor, eu já estou mais velho, já tenho uma idade mais avançada. Não importa. Planeje e foque naquilo que o Senhor te dá hoje. No presente de Deus que Ele te dá hoje, que é o agora. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Perdão, versículo de número 1. Nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Esse texto é muito interessante. Porque não está falando simplesmente para você deixar o pecado. É claro que aquele que serve ao Senhor deve deixar a prática do pecado. Mas esse texto fala a respeito de você deixar o embaraço. Aquilo que te atrapalha. Aquilo que não é exatamente pecado. Mas aquilo que embaraça a sua caminhada, a sua jornada. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O primeiro personagem te ensina a respeito do futuro. O Senhor combate a ansiedade na sua vida nessa noite. O segundo personagem fala a respeito da procrastinação. Não procrastine a vontade de Deus na sua vida, meu irmão. A vontade de Deus para a sua vida é hoje. A vontade de Deus para a sua vida é agora. Pastor, eu perdi tanto tempo da minha vida, estou tanto tempo na jornada e nunca realizei nada. 2026 é o seu ano, meu irmão. Se você entender isso e deixar para trás o embaraço que faz com que você procrastine a vontade de Deus na sua vida. Terceiro e último personagem desse texto. Versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Isso faz um paralelo, né, meus irmãos, com o chamado de Eliseu. Lá no Antigo Testamento. Elias encontra Eliseu e diz para ele: segue-me. Eliseu deixa o seu trabalho. Ele deixa tudo o que ele está fazendo. E ele se despede dos seus para seguir a Jesus.
para seguir Elias. Mas aí nós chegamos aqui nesse texto, e uma pessoa está dizendo para Jesus: Senhor, eu vou te seguir. Mas primeiro, deixa eu despedir da minha família. É um pedido legítimo? A princípio é. Mas, explicado a partir da resposta de Jesus. Jesus disse para esse homem, no versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, a sua intenção, na verdade, é ter mais um tempinho com a sua família. A sua intenção, na verdade, é não se desligar dos seus laços familiares. Você está pedindo esse tempo porque despedir dos seus familiares é custoso para você, para me seguir. Mas a resposta de Jesus para esse homem diz exatamente isso. Se você colocou a mão no arado, outros textos, outras traduções traduzem esse lançar mão no arado como colocar a mão no arado e olhar para trás, você não é apto. Isso fala a respeito do arado dos animais nas plantações daquela época, onde o animal puxava o arado para fazer o finco, o sulco da terra onde seria lançada a semente, e o funcionário do patrão, ele tinha que levar a máquina, o arado, com muita atenção. Quem direcionava o arado era ele, a força era o animal, mas se esse empregado se distraísse, olhasse para trás, se distraísse, olhasse para o lado, ele saía da linha, ele poderia começar a cavar fora da linha, ia perder a carreira da plantação. E Jesus usa essa figura de linguagem para dizer: aquele que olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E a partir dessa resposta de Jesus, nós vemos uma terceira característica, que nós vemos abundando em nossa sociedade, e inclusive em nossas igrejas. Pessoas que estão adoecidas nas suas emoções, porque estão olhando para trás. Oh, amados, a palavra de Deus está repleta de exemplos, de pessoas que não podiam ter olhado para trás. O fato da mulher de Ló ter olhado para trás, significava que o seu coração continuava lá em Sodoma, continuava lá em Gomorra. Isso significou morte para ela. Os soldados de Gideão, aqueles que tinham medo foram embora. E aqueles que não estavam preparados, voltaram para trás porque não estavam aptos para a guerra. E assim muitos e muitos textos na palavra do Senhor. Mateus no capítulo 16, numa das passagens mais lindas da palavra de Deus, que inclusive cantamos hoje. Vocês, que dizem os homens, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no texto que faz par para esse texto, lá em João, no capítulo 6, muitos ao ouvirem as verdades de Jesus, viraram para trás e foram embora. E Jesus diz para os seus discípulos: vocês também não vão embora? E Pedro responde uma das declarações mais lindas da palavra de Deus: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eu não vou voltar para trás, eu não posso voltar para trás. É a respeito disso que Jesus está dizendo aqui. E aí nós vemos para a nossa sociedade hoje, meus irmãos, tantas pessoas que estão paradas no tempo, porque estão presos aos seus erros do passado, estão presos à sua situação, estão presos naquilo que disseram, estão presos naquilo que fizeram, e não vão para frente, não entendem o perdão do Senhor, não entendem que o Senhor tem para nós uma vida nova. Sabe qual é o nome disso na saúde mental? Depressão. A pessoa fica deprimida por causa daquilo que fez e não pode ser mudado.
por causa daquilo que disse e não pode ser mudado. Pessoas presas na situação na qual cresceram. Ah, pastor, você não sabe como foi minha infância. Cresci num ambiente terrível. Cresci num ambiente de perversidade, num ambiente de violência. Meus irmãos, e eu lamento muito isso. Mas o que eu tenho a te dizer hoje é que o Senhor Jesus pagou o preço por mim e por você, para que nós tivéssemos vida abundante na sua presença. Da mesma forma que a palavra está repleta de pessoas que não deviam ter voltado para trás, a palavra de Deus está repleta de pessoas que deixaram para trás o seu passado e viveram uma vida nova na presença do Senhor. Palavras de restauração. Essa semana eu estava lendo a respeito de Raabe, meus amados, lá em Josué. Que história maravilhosa. Uma mulher com um passado tenebroso, pertencente a um povo que estava fadado ao inferno, estava fadado a morrer. Mas por causa de uma atitude, por causa da fé dela, ela teve a sua história transformada. Ela teve o seu futuro transformado. Se ela tivesse pensado, não, eu tenho um passado tenebroso, eu não mereço ser salva. Ela foi salva junto com toda a sua família. E o seu nome está registrado lá nos Heróis da Fé de Hebreus 11. Paulo, perseguidor dos cristãos, teve a sua história transformada. E ele viveu uma vida nova na presença do Senhor. E ensina tantas coisas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se esse homem tivesse ficado preso ao seu passado, e achasse, não, as pessoas não vão me escutar, as pessoas não vão dar crédito para a minha pregação, o que será que teria acontecido? Amados, Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas. Isso não quer dizer, meus amados, que você não deve considerar o lugar que você saiu, mas isso deve ser uma coisa que te impulsiona a abraçar com os dois braços muito fortemente a vida nova que o Senhor tem para você. Aquele que põe a mão no arado, se prontifica a trabalhar, mas olha para trás, tem saudade de onde saiu, não é apto para o reino de Deus. Não é apto para o reino de Deus. Quantas pessoas saíram do Egito, lá no Êxodo, e quantos entraram na terra prometida? Porque eles não mantiveram a sua fidelidade no Deus que os tirou de lá. E olharam para trás. O Senhor nos chama, meus amados, para não vivermos deprimidos com aquilo que nós vivemos, mas para nós entendermos num Deus perdoador, num Deus restaurador, um Deus que reconstrói as nossas vidas. Como diz no Salmo de número 40, que ouviu o nosso clamor, nos tirou de um largo horrível, de um charco de lodo, e pôs nossos pés sobre uma rocha, e firmou os nossos passos. Que nos adotou na sua família, aleluia. Quando Paulo declara a respeito de que nós somos filhos por adoção, ele está dizendo que o Senhor nos trouxe novamente para a sua família. Eu aprendi recentemente que na cultura romana, para a qual Paulo estava escrevendo estas cartas, eles entendiam muito bem esse texto, falando de adoção de filhos. Porque o laço jurídico era maior do que o laço de sangue. Um homem poderia ter um filho
e não aceitá-lo, não recebê-lo como filho naquela cultura. Tanto que depois de alguns dias do nascimento do garoto, existia uma cerimônia na qual a criança era colocada no chão. E a família ficava toda ao redor. E o homem tinha que simbolicamente entrar nessa sala e pegar esta criança do chão e recebê-la para si. Isso era a adoção de filhos que Paulo está falando ali. Porque podia ser um filho que nasceu de forma indesejada. Então esse homem tinha o direito por lei de passar adiante e não pegar este filho. Aí esse garoto ia virar um escravo, ia ser adotado por outra família, ninguém saberia o que aconteceria com ele. Mas quando este pai recebia esta criança, ele estava dizendo para todos: eu recebo esta criança, muito mais do que um laço somente de sangue, eu estou declarando para a sociedade que ele é meu filho. E foi o que Deus fez comigo e com você. Porque os nossos pecados nos jogaram no chão. Os nossos pecados nos separaram de Deus. Aquilo que eu e você fizemos nos separou do Senhor. Mas como nós cantamos nessa noite, a graça do Senhor se estendeu sobre as nossas vidas e nós fomos recebidos na sua família. Tome posse disso na sua vida, meu amado irmão. Isso é motivo suficiente para você não olhar para trás. Isso é motivo suficiente para você entender as falhas uns dos outros e continuar caminhando em fé, como família de Deus. Concluo esta mensagem, meus amados, dizendo algo muito importante. Esses 3 personagens queriam seguir Jesus de certa forma. Um deles foi chamado nominalmente por Jesus. Mas eles tinham seus próprios critérios. E Jesus responde para eles. Mas aqui o texto não diz como eles responderam a Jesus. Fiquem abertos. Os evangelhos, eles foram escritos de uma forma fantástica. Eles não são simples biografias de Jesus. Eles são textos evangelísticos. São textos que nos ensinam com profundidade. Que resposta eu e você daremos para estas situações? Que resposta nós daremos ao Senhor diante do chamado para ser discípulos dele este ano? Quando o Senhor Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas, na minha e na sua vida, o passado perde o poder de nos prender. Nós não vivemos retrocedendo, vivendo em depressão por aquilo que passou e nós não podemos mudar. Filipenses 3, 13 e 14. Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O mundo chama você a procrastinar. Procrastinar a vontade de Deus na sua vida. Mas a palavra diz, sabe o que para você? Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E esse mundo quer que você busque as soluções para o seu futuro, sozinho. Mas o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Não andeis inquietos sobre o que você vai comer, sobre o que você vai vestir. Isso é preocupação dos gentios. Essas coisas os gentios procuram. De certo o Pai sabe muito bem as suas necessidades. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu próprio mal.
Essa é a palavra do Senhor para nós, nessa noite. Amados, pessoas têm morrido depressivas, pessoas têm morrido ansiosas, e pessoas não vão para frente, porque estão procrastinando a vontade de Deus em suas vidas. Esta mensagem está muito clara no meu e no seu coração nessa noite. E eu convido você, aqui na primeira ceia do ano, quando nós estamos em família, na mesa, sem julgamentos, como irmãos conversando, como irmãos que têm comunhão, sendo alertados pela palavra do nosso Senhor, a não vivermos nessas condições. Vivermos um ano mais leve, vivermos um ano com mais propósito, um ano mais confiante. Convido você a ficar em pé neste momento. E eu quero convidar você a pedir ao Senhor que essa mensagem fixe no seu coração. Amados, a liberdade do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Então eu quero fazer um convite a você. Nesta casa, para a honra e glória do Senhor, tem lideranças maravilhosas, que estão todos os dias, orando e pastoreando cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. É o Senhor que faz a obra nos nossos corações, amém? Se você entende que essa palavra falou ao seu coração, entenda. Se sentir ansioso em algum momento, faz parte do ser humano. Se arrepender e ficar triste com algum erro, faz parte do ser humano. E muitas vezes nós nos perdemos nas forças para executar alguma coisa, também faz parte da nossa fraqueza. Por isso que diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Mas se você se sente preso em uma dessas três características, eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero convidar você a dar um passo de fé neste momento e vir à frente. Quero convidar você a, neste momento, ligar a sua fé junto com a minha e entender que o Senhor não te chamou para viver nestas condições. O Senhor não te chamou para viver preso nessas condições. O Senhor não chamou você para viver mais um ano, passar mais um ano, estamos em janeiro, chegar em mais final de ano e ver que você não realizou nada, ver que você continua preso ao seu passado, ver que você não consegue colocar os seus projetos fora do papel. Você sente que a sua vida não vai para frente por algum motivo. Não se sinta preso ou envergonhado de vir aqui. Nós estamos entre irmãos, e onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. É muito melhor você vir aqui e orar junto comigo, do que você passar mais um mês, mais um ano preso nas situações que se apresentam na sua vida, ansioso porque você não consegue mudar a sua família, ansioso porque você não consegue mudar as circunstâncias na qual você vive. Não é sobre você mudar as pessoas que estão ao seu redor, é você entender que o Senhor pode mudar a sua história. É você entender que o Senhor tem uma história nova para você. É você entender que o Senhor tem vida nova e vida plena para você e sua família. Jesus está chamando você para uma vida nova. E a resposta quem dá é você, meu amado. O texto não diz o que esses três homens responderam. Pode ser que eles continuaram ansiosos, procrastinando a vontade de Deus nas suas vidas.
ou depressivos, porque estavam presos na sua família e no seu passado. Mas o Senhor chama você para uma vida nova hoje. Os pastores aqui desta casa, por favor, venham até aqui. Vamos orar por esses amados irmãos. Vamos orar por esses amados irmãos. Vamos colocar esse povo na presença do Senhor. O Senhor tem liberdade aqui nesse lugar, meus amados. O Senhor tem liberdade aqui para trabalhar nos nossos corações. O Senhor tem liberdade para você. Saia do seu lugar. Sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença, como Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, no santo nome Jesus.
Jesus. Os meus amados irmãos não serão assolados pela depressão, não serão assolados pela ansiedade, vencerão a procrastinação para atender o chamado de Jesus, para atender o propósito do Senhor para a sua vida, para proclamar o reino de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, o Senhor fará grandes coisas aqui neste lugar. Grandes coisas estão por vir neste lugar. Oh, aleluia. Como diz o pastor Disseu, uma obra de assombro e de espanto. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você toma posse disso, aplauda forte o nome do Senhor. Aleluia. Ele está aqui. O mesmo Deus que é adorado neste lugar há tantos e tantos e tantos anos, Ele está aqui falando com o seu povo, um povo que entende o chamado dEle.